Bom, galera, vamos para gestual, né? Gestual e entendimento natural do corpo. Eu tava pensando, né? Eu estava pensando sobre gestual antes de começar e é engraçado, né? Como gestual é uma das coisas que as pessoas mais fazem, né? É o aquecimento de muitos artistas, né? Eu mesmo adoro aquecer, começar o dia com alguns gestuais. Muitos artistas, na verdade, fazem isso. E gestual ele também é engraçado, né? Não é simplesmente você chegar lá e começar a fazer, né? Eu acho que, como qualquer outra coisa dentro de desenho, existe um grande número de coisas que você aprende, né? Que você visualiza antes de começar a fazer o seu desenho de gestual. Eu tive aula com o Carlos Luzzi, né? Carlos Luzzi é um animador, já trabalhou para Disney, enfim, já tem, sei lá, 20 anos de mercado, eu acho. E ele foi meu professor, né? Ele que me ensinou grande parte das coisas fundamentais de desenho que eu sei. Ele foi um cara que estudou com o Carl Gnaz, ele estudou com Glenn Vilpo, que são esses carinhas aqui, ó. Puxei aqui pra vocês. Então, ó, esse aqui é o Carl Gnaz. O Carl Gnaz, ele é um instrutor de figura humana, né? Ele dá aula para estúdios como a Disney, DreamWorks, Pixar, enfim, todos os grandes estúdios requisitam esse carinha aqui para dar aulas, né, de figura humana. Luzzi foi um dos estudantes desse cara, né, tal como também foi estudante do Glenn Vilpo, que é um Old Master vivo aí, né, nos últimos, sei lá, 80 anos, ele dá aula de figura humana, né, e fundamentos de desenho. E esse aqui é o Carlos Luzzi, né, esse é meu professor, né, o cara é um gênio, né, tão bom quanto os outros artistas, tão bom quanto o Carl Gnaz, tão bom quanto o Glenn Vilpo, muita experiência, me ensinou grande parte das coisas que eu sei e eu espero poder passar isso pra vocês, né? Enfim, opa, esse aqui não é dele, esse aqui é só alunos, né? E é engraçado, né? Foi até engraçado eu acabar abrindo um desenho de aluno aqui, né? Porque assim, é interessante como o aluno ele capta bastante da essência do professor, né? Então aqui eu consigo ver muito das coisas que o Luzzi fala pra gente, né, aplicadas, né? Mas enfim, eu vou parar de desviar o assunto, né? Vamos voltar lá pro Photoshop para a gente começar a falar sobre Gesture Drawing. Então, pra mim, como que foi o Gesture Drawing, né? Eu acho que tem um processo que você passa que é... Primeiro eu era muito agarrado ao Luzzi, né? Eu era muito agarrado ao método que o Luzzi faz, até porque eu aprendi com ele. E conforme os anos foram passando, e as minhas observações de vida, observações de maneira de tratar os elementos, eu fui mudando, né? Não mudando os conceitos, mas mudando o jeito de fazer. E adicionando novos conceitos, né? Adicionando a minha visão sobre aquele conceito que foi passado para mim, que é um insight que eu deixo para vocês, assim, né? Tudo que eu falar para vocês, cada um de vocês vai absorver isso de uma maneira diferente. Então eu acho importante levar isso em consideração e saber que, por mais que seu desenho saia diferente do meu, ou saia diferente de algum outro artista que você quer que pareça, não vai ser, né? Você é uma pessoa com outras experiências, com outro aprendizado, com uma outra vida e claramente, né, ou não, com menos ou mais tempo de experiência, né? A questão é o jeito que você absorve é diferente do meu, né? E acho que essa é a parte mais legal de tudo, na verdade, né? Porque a maneira que você vai colocar isso para fora, né, que você vomita essa informação é diferente. Então, desenho gestual, ele é trabalhado muito com figura humana, né? Ele pode ser trabalhado com qualquer outra coisa. Essa é a parte legal do desenho gestual. Porque a essência do gestual é um desenho solto, né? É um desenho que ele se preocupa com a fluidez das linhas, né? Como as linhas elas interagem, como as linhas conversam entre si. A partir do momento que eu tenho isso em mente, qualquer coisa pode ser gestual, né? Eu posso trabalhar gestual de qualquer elemento que eu vejo aqui.
Porque, na verdade, eu tô aprendendo a ver como as linhas são, né? Como as linhas funcionam, ou como que elas se conectam, como que eu vou fazer meu braço fluir naquela forma. A gente vai fazer a figura humana aqui pensando em figura nua, né, que é o clássico, né, que é o gestual, né, o que ele é fundamental da configura nua. Então vai ter uma modelo, né, que eu tenho ela aqui aberta do lado, eu já vou colocar na tela. E tem essa modelo e com base nessa modelo a gente vai começar a trabalhar o visual, né? A gente vai começar, perdão, a trabalhar o gestual. Beleza, então temos aqui Croquis Café no Vimeo, tá vendo? Croquis Café. Ele tem várias sessões, né, de gestual. Então aqui você vai achar modelos de diferentes raças, de diferentes poses. Essa é a parte mais legal, né? Então tá vendo? Tem muita coisa para ver. Eu vou selecionar uma aleatória aqui. Então a gente tem essa introduçãozinha deles e tal. Enquanto isso, o que eu tenho para falar para vocês é que assim, o gestual ele tem algumas regrinhas, né, que geralmente a gente faz quando a gente começa. Geralmente o gestual é para ser uma coisa rápida, né? E acho que é bem legal deixar isso claro. Gestual não é desenho de figura humana, né? Gestual é a captura do movimento. Então, por mais que a gente faça com uma figura humana, né? Então, assim, o que eu vejo muita gente errando, né, é tentar fazer o gestual uma peça final. Não é? Gestual ele não é uma peça final. Gestual ele é o início. Ele é a base da base, sabe? Ele é onde você vai estar tentando capturar as coisas. Então, a dica mais importante que eu deixo para vocês é deixa seu desenho solto, né? Porque se você deixa seu desenho solto, a chance de você se preocupar menos com o desenho, né, com a qualidade final do desenho, e mais com o que você está querendo observar é muito maior. Vou separar a tela aqui. Beleza? Aqui, o suficiente que eu consiga ver ela. Então, assim, a sessão gestual geralmente ela começa com poses de 30 a 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto, e ela vai aumentando, né? 2 minutos, acho que depois vem 3 e depois vai para 5 minutos. Né? Tem poses mais longas que podem chegar a 10 minutos ou a 15, né? E também já vi sessões de 30 minutos de gestual. Para o nosso curso, eu acho que, na verdade, assim, quando as poses elas passam de 5 minutos, é porque já começa a ficar um desenho de figura humana, né? Quando o cara ele já saiu do gestual há muito tempo, ele saiu do gestual, e na verdade ele já está indo para a figura humana, né? Que ele já está adicionando anatomia, ele já está mexendo nas proporções, ele já está mexendo no design das coisas. A gente vai parar bem antes, né? A gente vai parar em aprender a capturar a essência da pose. Eu acho que antes da gente começar ainda tem mais um artista que eu acho maravilhoso para isso, chamado Walter Tupe, que, tá vendo? Ele tem um jeito, que na verdade é o jeito que eu tenho feito mais hoje em dia, de fazer gestual, que é muito solto, tá vendo? Não tem, assim, claramente, né? Ele é um artista muito bom, tem uma preocupação com design, tem uma preocupação com a organização das coisas, tem uma preocupação leve com anatomia, né, com a maneira de mostrar as coisas. Mas, assim, ele é um cara que está há muito tempo no mercado também. Né? É legal ver que, tipo assim, quanto mais o tempo passa, né, mais sólido vai ficando o seu desenho, o gestual ele tende a ficar mais bonito. Né? Ele tende a ficar mais parecido com uma figura humana. Por mais solto que seja, ele tem estrutura, ele é tridimensional. Mas isso tudo se dá ao tempo, né? Ao quanto você está disposto a treinar.
E é interessante, né, ver como cada artista resolve cada coisa. Porque a gente pega um gestual desse do Walter Tupi, que é super solto, né, e da maneira dele, e a gente tem, por exemplo, um gestual do Carl Gnassi, né, que é tão solto quanto. Olha que interessante. Né, mas o visual é totalmente diferente, né? A maneira que ele aborda cada parte do corpo é totalmente diferente. Tá vendo? Esse foi o jeito que eu aprendi mais, na verdade, né? Que é esse jeito um pouquinho mais anatômico com a figura. Mas, como eu falei pra vocês, eu tenho absorvido muita coisa nos últimos tempos. Então, vocês vão ver que meu desenho ele é um pouco da mistura dos dois ali, né? Então, beleza. Deixa eu colocar essas coisinhas pra cá. Vamos começar a sessão de 1 minuto, né? Então, quando eu começo uma sessão de 1 minuto, na verdade, eu não posso me preocupar com muita coisa, sabe? Vocês vão ver que, tipo, o desenho ele é bem solto, né? Eu só tô tentando mesmo capturar as coisas que eu acho mais essenciais aqui. Tá vendo? O braço eu consigo resumir ele a uma linha. Tá vendo? E naturalmente o tempo que sobra, ele para grudar um pouco mais essas informações, tá vendo? Beleza, 1 minuto foi. Tá, a gente já tem um desenho aqui. Conforme a sua mão vai aquecendo, naturalmente, seus desenhos vão melhorando também, né? Uma frase que eu escutei muito enquanto eu fazia o curso do Luzi, na época que eu fiz, né? E é uma frase assim que o Glenn Vilpo fala muito também, né? Que é never copy the model. Isso em português significa nunca copie o modelo, né? A gente tem uma tendência de quando tá desenhando, olhando para alguma coisa, de querer copiar, né? A gente tenta copiar tudo, a gente tenta copiar as formas, as distâncias, e na verdade, para um desenho gestual isso não é necessário, né? Eu acho, opa, aqui eu fiz muito longe. Então eu acho que assim, o quanto mais você conseguir ser solto com o seu desenho, a ponto de não se preocupar em fazer a figura igual, eu acho que é o essencial, né? Você não tem que copiar a figura, né? Você tem que capturar a essência daquela pose. Então vocês estão vendo que são desenhos bem soltos, são desenhos que eles são linhas, né? São só representações de linhas, muitas vezes. Né? E eu acho que esse é o ponto, né? Você conseguir ser simples. Tá vendo? Um desenho, você não consegue, né, fazer um desenho super anatômico em 1 minuto, certo? Mas você consegue passar um sentimento em 1 minuto, certo? E é isso que eu tento fazer. Vocês estão vendo que eu não me preocupo muito com anatomia, né? Eu não me preocupo se as distâncias estão certas, se as proporções estão corretas, porque isso para mim não é importante, né? Para mim o importante é o movimento, né? Olha que movimento bonito tem essa curva das costas dela, né? É isso que eu quero capturar, tá vendo? É essa linha aqui, ó.
Tá vendo como são... Eu faço a representatividade das coisas, né? E você consegue enxergar, né, a modelo aqui. Então, quer dizer, eu não preciso detalhar o meu gestual para ele parecer a figura, certo? Talvez até fiz esse pé um pouquinho longo, mas tudo bem também. Né, ele tem um cabelão dela. Gostei, eu gosto dessa pose, acho bonita. Beleza, eu vou fazer essa última de 1 minuto aqui. Então, quando eu fechar essa pose, eu tenho umas coisinhas legais pra falar. Ó, tô prestando bastante atenção nas direções dela. Beleza. Né, em cima disso aqui eu consigo trabalhar muito mais depois, se eu quiser. Beleza, é isso. Se eu pegar as primeiras poses aqui, então vamos voltar, agora é a hora que a gente volta. Né, então deixa eu voltar pra cá, pra primeira pose. O que eu tava olhando? Né, o que eu tava observando quando eu tava fazendo esse tipo de coisa? Se você pegar... Eu vou até, na verdade, selecionar só. Beleza. Eu peguei o Snipping Tool aqui mesmo, é do Windows, esse programinha, né? No Windows mesmo você tem. Em português é captura de tela. Ele é bem simplesinho, né? Você só abre ali, dá New, e ele já recorta, você já consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas. É muito, muito simples. Bem intuitivo. Enfim, o que rola aqui? Quando eu tô olhando para uma figura dessa, eu tô observando as partes em separado dela. Então, na minha cabeça, basicamente eu tenho blocos de informação, né? Eu tenho o bloco da parte superior ali, que no caso aqui seria a caixa torácica, certo? Eu tenho a barriguinha dela em mente, certo? E aqui é como se fosse uma cuequinha, tá vendo? Enfim. E depois as perninhas. Então, como eu tenho essas coisas em mente, né? Eu tenho essas coisinhas blocadas, a mesma coisa pro personagem masculino. A primeira coisa que eu olho é onde estão as partes que eu conheço e como que elas estão posicionadas. Então aqui, ó, eu visualizei onde que está a minha caixa torácica, certo? Visualizei onde está a minha pelvis, certo? Minha cabeça, certo? E depois eu só adicionei ali os membros, né? As perninhas, enfim. Claramente, né, você não me vê blocando esse tipo de coisa, né? Eu não fico blocando a caixa torácica ou a pelvis, estruturando esse desenho. Na verdade, o que você vê são a organização desses elementos, né? A maneira natural que eu coloco esses elementos de acordo com a minha observação. Então, eu estou enxergando eles no papel, eu consigo enxergar eles, mas não necessariamente eu coloco eles lá, né? Isso é natural, né? Naturalmente você vai pegando esse hábito, né? De tanto você fazer repetições da mesma coisa, você pega o hábito de conseguir enxergar as coisas. Então, eu estava enxergando exatamente isso, né? Eu estava blocando essas coisas, ao mesmo tempo que eu estava tentando enxergar essa direção, né? Qual direção que essa minha personagem ela tá
né, em relação à pose dela. Então eu consegui ver que a caixa torácica dela tá para cima. Na verdade, né, eu até fiz errado. O que eu acho importante quando vocês começarem a fazer figura, né, e isso tem muito a ver com a próxima parte, que são sobre os arcos, né, sobre as flechas dinâmicas do corpo, mas a gente não vai entrar lá ainda. Eu acho que é sobre a posição que estão os elementos, né? Então, quando você vê uma figura dessa daqui, você vai tentar buscar separar essas partes dela, tá vendo? De acordo com a direção que ela tá. E essa direção, ela é muito subjetiva, assim, né? Ela é meio que invisível. Porque, de fato, não tem uma seta aqui apontando qual direção que ela tá. Mas você consegue sentir o corpo dela vindo nessa direção, né? Da mesma forma que você sente esse braço vindo pra cá e essa parte do braço vindo pra cá, certo? Então, você tem algumas linhas visuais, mentais que você consegue fazer que vão te ajudando a se guiar, né? E eu acho importante demais visualizar essas linhas, né? Por exemplo, nesse caso dessa garota aqui, foi um momento que eu olhei bem para isso, né? Que a gente tem essa diagonal bem forte aqui, ó, das costas dela, tá vendo? Ou a gente tem essa diagonal aqui, ó, bem forte da perna dela, que dá para reforçar aqui, ó. Certo? Ou a perna dela vindo aqui para cima, né? Então, um dos aspectos de gestual é você conseguir enxergar a direção que cada parte do corpo tá, né, que ela tá indo, e você tentar atingir essa direção, certo? Então, acho que é bom treinar bastante o olho para isso, né? Tentar fazer gestuais, às vezes até um pouco mais longos, para você conseguir observar essas coisas, beleza? Né, tá vendo? Ó? Então, aqui fica super mais simples de fazer quando você já tem essa direção, tá vendo? Da mesma forma, ó, você tem essa perna vindo pra cá, né? Olha a direção que essa perna tá indo. Olha como esse braço, ele não é reto, né? Olha como ele vem, né? Ele vem pra cá, depois ele entra, né? Cada arco, né? Cada flash diferente que você consegue identificar e colocar dentro do seu gestual, adicione movimento, certo?